primeira carta de João, capítulo 5, e nós vamos ler dos versos 6 até o 15. Nós queremos falar nesta manhã a respeito das evidências da nossa identidade em Cristo. E o texto diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Pai, a tua palavra está aberta, e nós sabemos que sempre que há corações e mentes abertos diante da tua palavra, o teu Espírito atua, vem, instrui, ensina, e nós desejamos que seja assim nessa manhã, sobre nossas vidas mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Dentro do nosso tema anual, renovação, e do nosso acróstico comissionado, nós estamos trabalhando esse mês o tema da identidade. Já tivemos uma ministração sobre este tópico, e hoje nós desejamos continuar a falar a respeito de identidade. Identidade é o ponto de partida para que alguém se perceba como ser. É o ponto de contato com o outro que evidencia nossa própria existência. Somente Deus não precisa de nada nem ninguém, porque Ele se basta em si mesmo. Mas, mesmo assim, Ele desejou no seu coração, não somente conviver em três, subsistir em três pessoas, mas também criou o homem para que convivesse com Ele. E a questão da identidade é tão importante, porque é exatamente a identidade que faz com que você saiba quem você é. A não ser que a pessoa sofra de algum transtorno psicológico, como por exemplo a psicose, onde a pessoa não sabe quem ela é, a busca do ser humano em toda a sua dimensão é de se identificar. E quando nós falamos de identificação, nós sabemos a história, desde o início, homem e mulher pecaram e perderam a essência de Deus. Perderam aquilo que eles tinham como característica de identificação do homem para com Deus. O homem caiu, e é necessário que essa identidade seja então resgatada. E nós temos então nesses versículos algumas evidências dessa identidade que nós temos com Deus. E a primeira dela que nós queremos falar é que a primeira evidência de identidade nesses versos é exatamente a identificação com Jesus. Nos versos 5 a 8 diz o seguinte: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Por que ele diz sobre água e sangue? Essa expressão água e sangue se transformou numa disputa teológica através da história da igreja. E basicamente três linhas de interpretação se formaram em torno delas. A primeira com Agostinho, quando ele dizia que água e sangue seriam os elementos que saíram do corpo de Jesus quando o soldado o feriu com a lança na crucificação. A segunda linha de interpretação a respeito de água e sangue, e essa Lutero e Calvino apoiaram, seriam que água e sangue seriam as duas ordenanças, o batismo e a ceia. Mas quem acertou em cheio na interpretação foi exatamente Tertuliano, que é anterior a esses três, que diz que água e sangue são a identificação de Cristo com a raça humana, ou seja, o seu batismo nas águas e a sua morte sangrenta. A primeira evidência de identidade que nós temos com Deus é porque Jesus se identificou com a raça humana. Nós estudamos algumas coisas a respeito disso mais cedo na escola bíblica, quando nós falamos que, o professor disse no caso, que Jesus não precisava fazer tudo aquilo que ele fez para ele mesmo, mas ele o fez por causa de você, por causa de mim. Quando Jesus se apresentou para ser batizado diante de João Batista, o texto bíblico nos diz que João Batista pregava o batismo do arrependimento e as pessoas iam até ele no Rio Jordão para serem batizadas. E quando Jesus se aproxima, ele imediatamente diz: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus responde: deixa por ora, porque é necessário cumprir toda a lei. Ali Jesus já estava se identificando com o ser humano. E essa identificação teve o seu ponto máximo, o seu ápice na cruz do Calvário, quando ele derrama sangue por causa dos nossos pecados. Não mais sangue de animais, não mais sangue de cordeiro, mas sangue humano. Porque a morte de Jesus precisava ser substitutiva. Ele teria que ser humano, pois não se pode substituir o homem por qualquer outra coisa que não seja outro homem. Jesus se identifica com a raça humana. Jesus se identifica comigo e com você. Jesus se tornou um de nós, viveu entre nós, porque ele se identificou comigo e com você. Era necessário que alguém andasse aqui na terra, era necessário que alguém experimentasse as nossas dores, era necessário que alguém experimentasse todo o nível de sofrimento que o ser humano sofre, para haver então essa identificação. Nós sabemos que Jesus, como Deus, já o sabia por onisciência, mas ele quis saber por experiência. Então a nossa identidade no reino de Deus, ela decorre em primeiro lugar através da identificação que nós temos através de Jesus Cristo. Por isso ele é chamado o primogênito da criação. Os sacrifícios de animais que aconteciam no Antigo Testamento, conforme nós lemos nos capítulos 8 a 10 da carta aos Hebreus, eram transitórios e eram símbolos. A respeito disso, John Stott diz o seguinte: se o Filho de Deus não tomou a nossa natureza em seu nascimento, e não tomou os nossos pecados em sua morte, ele não poderia reconciliar-nos com Deus. Jesus se identificou conosco
para que nós pudéssemos ter a identidade com Deus no reino de Deus. A segunda evidência da identidade além da identificação com Jesus, é o testemunho em Jesus. Nos versos 9 a 10 nós lemos o seguinte: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. O versículo está dizendo que o testemunho está em nós. Aonde quer que você vá, você é um testemunho da identidade que existe entre o homem e Deus, para aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O texto continua dizendo que não se pode querer crer em Deus sem crer em Jesus. E por mais absurdo que isso possa parecer aos seus ouvidos, muita gente está tentando fazer isso. Estão tentando criar um cristianismo sem Cristo. Estão tentando uma identidade sem identificação. Estão tentando retirar aquele único que é o nosso intermediário, o nosso sumo sacerdote, aquele que roga por nós. É impossível crer em Deus sem crer em Jesus. Ele diz: quem não crê em Deus o faz mentiroso. E ainda ele diz que Deus é quem dá o maior testemunho a respeito de Jesus. Mas o testemunho de Deus tem maior valor. Em algumas ocasiões em que Jesus estava aqui na terra, quando ele se apresentou, o próprio Pai dava testemunho a respeito do Filho. No batismo, quando nós observamos aqui, e nós já citamos, quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu, Deus dizendo e testemunhando a respeito do Filho: este é o meu Filho amado. Deus dá maior testemunho a respeito do Filho. Atos capítulo 5, verso 30 a 31 diz assim: o Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita, como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Jesus é a evidência da nossa identidade com Deus, porque Ele é o testemunho a respeito das coisas que eram necessárias serem feitas para que eu e você nos reconciliássemos com Deus. Em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 10, vemos assim: por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A evidência da nossa identidade com Deus é o testemunho em Jesus. Quando as forças espirituais da maldade que imperam no nosso mundo questionam a respeito da nossa identidade com Deus, o nosso testemunho que vem do próprio Deus é a pessoa de Jesus. Porque nós somos chamados cristãos. Cristãos, segundo a primeira interpretação, são os pequenos cristos, espalhados por toda a face da terra, os que trazem nos seus corações a mensagem da esperança da graça, que já foram alcançados pelo Evangelho, que já tiveram as suas vidas transformadas, que obedecem à palavra e que são moradas do Espírito Santo de Deus. Jesus
o que fez tudo isso por mim e por você. O que habita em nossos corações é a nossa evidência da identidade que foi resgatada no mundo espiritual, para mim e para você, no reino de Deus. A terceira evidência que nós temos nesse texto é vida em Jesus. Versos 11 a 13 diz o seguinte: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ter o Filho é tê-lo como Salvador e Senhor. O termo grego vida aqui é zoen e não é bios. Sabe por quê? Porque a vida que Cristo veio nos dar não é vida natural, é vida espiritual, sobrenatural, é vida eterna. Vida biológica, qualquer ser humano pode ter. Vida biológica, animais e plantas também têm. Mas vida abundante, vida espiritual, vida eterna, só tem aqueles que se entregaram a Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, esta é uma outra evidência da nossa identidade com Deus, é a vida que Ele veio nos dar. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. João capítulo 1 verso 4 diz assim: nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Embora os homens tivessem vida biológica, estavam todos cegos. Jesus certa vez olhou para a multidão e se entristeceu, porque era como se fossem ovelhas que não têm pastor. Paulo, quando prega no Areópago de Atenas, ele diz que Deus deixou na história da humanidade evidências para que os homens buscassem a Deus, tateando como se fossem cegos, mas mesmo assim, se buscassem, poderiam encontrá-lo. E hoje, todos aqueles que buscam a Deus, todos aqueles que abrem os seus corações para a verdade da palavra, invariavelmente se encontram com Jesus, porque Ele é a nossa evidência. Ele veio para nos dar vida. Em 1 de João, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Na nossa identificação, a vida de Cristo é introjetada em nós, e nós passamos a ter o DNA de Jesus. Essa é uma evidência. A vida que Jesus conquistou para mim e para você é a nossa identidade no reino espiritual, no reino de Deus, na casa do Pai, onde há muitas moradas. Mas existe uma quarta evidência que nós vemos nesse trecho, de identidade que nós temos com Deus, que fala a respeito do acesso que nós temos por Jesus Cristo. Versos 14 e 15 lemos: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Notem aqui as expressões em destaque. Essa é a confiança que temos
ao nos aproximarmos dele. Se pedimos alguma coisa, ele nos ouve. É impossível aproximar-se de algo ou de alguém quando não se tem acesso e quando não se tem identificação. Mais ainda, é impossível pedir alguma coisa e ser ouvido por essa pessoa quando não existe acesso a essa pessoa. Por isso, essa evidência da nossa identidade fala do acesso que nós temos ao trono da graça, que é através do próprio Senhor Jesus. Quando Jesus morreu e deu a sua vida na cruz, o relato dos evangelhos nos dão conta de que o véu que existia no templo rasgou-se de alto a baixo. Aquele véu que representava a separação do homem e de Deus por causa do pecado. Isaías já dizia que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas ali, naquele momento, por evidência, Deus estava mostrando que o sacrifício do seu Filho era a evidência da identidade que nós temos com o reino de Deus, porque agora existe um acesso direto a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Hebreus vai dizer assim: agora nós podemos com ousadia entrar no santuário, por Jesus Cristo, pelo novo caminho que Ele conquistou para mim e para você. Por isso a evidência da nossa identidade é o acesso por Jesus. Quando eu vou na academia, para ter acesso, eu preciso ser identificado pela minha digital. Porque o controle só libera o acesso se a mensalidade estiver paga. Quando eu e você vamos a Deus, o acesso está liberado porque a conta já foi paga por Jesus Cristo, quando Ele derramou o seu sangue. Paulo vai dizer, existia um escrito de dívida que era contrário a nós, e que nós não tínhamos condição de pagar, que eram os nossos pecados, mas o texto continua dizendo que Jesus, Ele rasgou esse escrito de dívida e cravou na cruz, dizendo que todo aquele que crê no seu nome não deve mais nada. Os pecados da humanidade foram imputados em Jesus, que não os tinha, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e nos identificarmos com Ele. Agora, você já deve ter visto aqueles imensos ímãs eletromagnéticos que erguem um carro inteiro nos desmanches. Por que é que isso acontece? Esse mesmo imenso ímã não consegue levantar alguns gramas de madeira, por exemplo, porque não existe identidade entre os materiais. E aqui, quando a palavra de Deus diz que nós temos acesso a Deus por Jesus Cristo, esse acesso que é por meio dele é uma prova irrefutável da nossa identidade. Por quê? Porque esse acesso se realiza na aceitação nossa como filhos de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Esse acesso se percebe também na atenção que o próprio Deus dá às nossas orações. Se não houvesse esse acesso, as orações seriam ignoradas. Ele diz: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Quer saber o valor que tem a sua oração para com Deus? A palavra diz que no céu existem como que salvas de ouro, que recebem as orações dos santos. Nós somos os santos, os que foram separados para uma vida com Deus.
Efésios capítulo 3, verso 11 e 12 diz o seguinte: conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Você pode ter acesso direto com Deus. Quantas vezes você se sentiu prejudicado por solicitar alguma coisa num lugar, na sua empresa, numa repartição pública, por falta de acesso? Porque você foi barrado pela burocracia, porque você não foi recebido por alguém que se achou importante demais para ouvir a sua demanda. Quantas vezes você não teve acesso a informações importantes que seriam cruciais para a sua vida? Quantas vezes você se sentiu negligenciado quando não teve acesso a um produto, a um serviço pelo qual você já tem pago por ele? Quantas vezes você já se sentiu excluído por falta de acesso? Eu quero dizer para você que o acesso que você precisa, o acesso que é imprescindível para a sua vida, para a sua alma, para a sua família, está aberto, e ele se chama Jesus Cristo, que é o nosso acesso para com o trono de Deus, sem intermediários, sem ter que pagar taxas, sem carimbos e protocolos infinitos. Deus está acessível através de Jesus Cristo, e essa é mais uma evidência da identidade que nós temos com Ele. Para concluir, nós podemos dizer que aquele que está em Cristo recebe uma nova identidade. E as evidências são essas: identificação com Jesus pela sua manifestação em carne. Aliás, a palavra de Deus diz que Satanás e seus anjos detestam essa afirmação, porque eles reconhecem, às vezes melhor do que nós, o poder que tem essa afirmação. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, fala pelas trevas. Você precisa saber, Jesus Cristo veio em carne, para que pudéssemos nos identificar com o Pai. Segundo lugar, o testemunho em Jesus, pelo mesmo Pai que o aprovou. Terceiro lugar, vida em Jesus, pela sua conquista na cruz. Em quarto lugar, acesso por Jesus, pela sua ressurreição. A palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Ele é quem venceu a morte. Ele é quem venceu o último inimigo. Ele é quem trouxe a possibilidade para todas as pessoas que desejarem encontrar-se no reino de Deus pela sua morte e ressurreição. Estamos entrando nos dias em que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E por prática, por cultura, as pessoas costumam pensar mais sobre isso nessa época. Ideal seria que fosse todo o tempo, mas que você não perca a oportunidade de pensar a respeito da sua identidade com Deus. E estando firme nessa identidade, também não perder a oportunidade de compartilhar essa mensagem maravilhosa com aqueles que ainda não têm, com aqueles que ainda não experimentaram. Feche seus olhos, vamos orar.